Seja bem-vindo a mais uma temporada do nosso PodMedic. Hoje, de forma muito especial, com a doutora Lissa Origuchi, nutróloga, especialista em alimentação e tudo que a gente precisa para a nossa vida, né, doutor Rafael? Que felicidade trazer a Alice aqui com a gente para discutir e conversar sobre a área de atuação dela. Ela dá várias dicas para a gente, né? E aí, seja bem-vindo, Lissa. Muito Obrigada. feliz pela sua presença aqui. E conta um pouquinho aí da sua história aí. Então, eu sou médica, né? Me formei em medicina, depois fiz uma pós em nutrologia. Sempre fui muito apaixonada por ter um estilo de vida saudável, por essa medicina mais preventiva, né? Depois fiz uma certificação nacional e internacional em medicina da obesidade também, que hoje é o meu maior nicho. E tratando uma coisa que a princípio era física, né? Eu vi o quanto que o nosso corpo e a nossa mente são coisas totalmente indissociáveis. E aí embarquei agora numa pós em psiquiatria. Eu sou completamente apaixonada por essa área de psiquiatria nutricional. Perfeito, perfeito. E vamos abordar aqui também um pouquinho sobre a relação que tem entre a nutrição e a psiquiatria, né? A saúde mental. E o tema que decidimos para essa conversa de hoje, para os nossos ouvintes, foi que a saúde nutricional também anda lado a lado com a saúde emocional. E aí, fala um pouquinho para a gente como funciona essa relação. Então, quando a gente pensa em saúde mental, a gente está falando de se sentir bem, tanto emocionalmente quanto cognitivamente, né? Para a gente performar bem nas nossas atividades, nos nossos relacionamentos. E quem é o grande responsável por isso é o nosso órgão mais importante que a gente tem, que é o cérebro. E o cérebro, ele depende de energia, né, que vem da glicose, quase que exclusivamente. Glicose vem dos carboidratos. Neurotransmissores, né, que são os mensageiros ali dos nossos neurônios, e eles vêm a partir dos aminoácidos, então também vem a partir da alimentação. E os nossos neurotransmissores, eles dependem também de vários cofatores, as vitaminas e minerais, que também vêm da nossa alimentação. Não só isso, outra coisa que também impacta na função do nosso cérebro é o grau de inflamação e também o nosso eixo intestino-cérebro, que a gente vem falando muito, né? Microbiota, intestino-cérebro. E que são modulados também pela nossa E nutrição, às vezes pela as pessoas acham que alimentação. é normal, né, ter uma desregulação natural do corpo, mas não, está muito envolvido ou psicologicamente ou nutricionalmente. Exatamente. A gente sabe que tem muitas patologias, muitas doenças hoje que estão muito relacionado com o cérebro, né? E desencadeia em outras regiões, né? A gente sabe que tem pessoas que têm um processo, um processo inflamatório muito grave e acaba, isso vem de um processo psicológico, algum estresse, alguma coisa e começa a desencadear, né? E aí, como você falou, Uhum. da parte da microbiota, né? Tem muita gente que altera muito a flora intestinal com algum processo de estresse, de irritabilidade, alguma coisa, não é isso? Exatamente. Hoje a gente tem visto mais estudos, né, nesse campo do eixo microbiota intestino-cérebro. A Anvisa até liberou alguns probióticos, que a gente chama de psicobióticos, né, que são probióticos focados na saúde mental, em melhorar a ansiedade, depressão, por exemplo, lactobacillus helvéticos, longo, tem muita relação com melhora de sintomas depressivos e ansiosos. Então, é um fator para a gente considerar também. Sempre tem relação, né? Uma Sempre, coisa a com a relação outra. é muito presente, né? Quando o paciente ele chega lá no consultório, o foco dele, eu acho que a maioria das pessoas buscam por emagrecimento e tudo mais. Qual é a primeira fase que essa pessoa que está buscando por emagrecimento ela passa? Tem algum exame que é feito antes? Como funciona? Eu peço exames laboratoriais, geralmente, antes do paciente vir para mim na primeira consulta. Eu gosto de já rastrear como que está o metabolismo, a questão de carências de vitaminas, minerais, né, o estado nutricional desse paciente para que a gente já possa corrigir. Então, todo o metabolismo, ele influencia também, não só no emagrecimento, mas em toda a qualidade de vida e saúde global desse indivíduo. E essas vitaminas, a gente sabe que não é fácil todo mundo estar com as vitaminas em dias, né? Acho que você deve pegar
muito pacientes que, nesse primeiro exame que você faz, tem deficiência de vitamina, né? Eu faço isso como sou cirurgião bariátrico, o pessoal fica muito preocupado, vou ter que tomar vitamina depois da cirurgia, e já tem deficiência de vitamina antes, né? É muito comum ver vitamina D, B12, ferro, né? Zinco. Então a gente vê que a dieta também não tá muito correta e acaba você não tendo uma deficiência importante de vitamina, né? E aí já começa a reposição, e aí a gente vê uma melhora no paciente, né? Isso. A população, né, a dieta que a gente vê hoje, né, é muito rica em açúcares, gorduras saturadas, processados, pobre em vegetais, frutas, que são as nossas fontes, né, dos micronutrientes, pobre em fibras, né, que modula a nossa flora intestinal. Então, é uma dieta de baixa qualidade. Então, é por isso que a gente vê tantas carências, né? Hoje é a dieta rica em carboidrato, né? Que é fast food, muito açúcar, né? Doces, que é a dieta mais fácil É a e um pouco mais barata, praticidade, né? né? É mais barata e mais fácil, né? E isso, a deficiência não tem vitamina nenhuma, né? E acaba tendo Exato. Então, como é que a gente tratamento. consegue chegar no equilíbrio nutricional? Como é que a gente consegue definir? Eu tenho um equilíbrio, estou buscando um equilíbrio nutricional para minha vida. Como é que a gente define essa fase? Pensando em saúde mental ou até mesmo uma alimentação saudável que você vai sustentar ao longo do tempo, né? Quando a gente fala de saúde mental, isso sofre influência de vários fatores. Vocês até fizeram um podcast, né, de saúde mental é multifatorial. É, E quando se trata, né, dois pontos, né, que também contribuem para a nossa saúde emocional é afeto e o social, né? E a nutrição tem um papel de afeto e de social também. Então, isso a gente tem que levar em consideração quando a gente for, né, propor novos hábitos alimentares para o indivíduo. Coloca A a imagem? imagem para mim, Aquelas imagens lindas. os doces da minha mãe. Por exemplo, né? A gente sabe que para uma boa. Não, as outras, o outro grupo, o segundo grupo de fotos. A gente sabe que uma dieta mais rica em vegetais, frutas, pobre em gordura saturada, pobre em açúcar refinado, é o que vai nutrir nosso cérebro bem, com todos os micronutrientes e macronutrientes que ele precisa. Isso do ponto de vista biológico, a gente fala, não coma açúcar, não coma gordura saturada, né, não coma gordura trans. Mas, como eu falei, a nutrição tem um papel importante também afetivo e social, e a gente tem que considerar. olha que coisa Olha bonita aí, esse. ó. Eu, por exemplo, né, eu tenho uma questão com doces, porque a minha mãe, né, os momentos mais felizes que eu tinha com a minha família era o almoço de domingo. Envolvi o doce. Envolvia o doce, a minha mãe, todo almoço de domingo, ela inventava uma receita nova de doce, e a nossa maior Ah, expectativa era era chegar no domingo para comer o chegar doce. no domingo para ver qual que é a sobremesa nova que ela ia fazer. Então, aquilo, eu vejo isso, para mim é um ato de amor, né? Sim. E aí, para mim, isso é inegociável. Eu não vou tirar da minha alimentação simplesmente porque tem açúcar, tem gordura, né? Então, é esse equilíbrio da gente conseguir saber o que que é importante para nós, né? O que que é inegociável, o que que a gente precisa falar não e conseguir chegar nesse meio termo. Eu acho que uma vez na semana, 2 vezes na semana, isso não vai comprometer ninguém, né? É Agora o o problema é o equilíbrio, né? equilíbrio, como você falou. O problema é fazer isso todo dia, comer esse docinho todo dia. Eu acho que os maiores piores para o ser humano, para a gente, e eu vejo isso muito todo dia, é o tal do refrigerante, né? Ah, Eu acho que para mim hoje é um mal do século, para mim é o tal do refrigerante. E é muito comum. Eu não via, eu não sabia, eu não imaginava isso, mas hoje no consultório eu vejo quase todo dia. Eu pergunto se o paciente toma refrigerante e ele diz para mim, a maioria toma todo dia refrigerante, né? Então, são pacientes que têm muita obesidade, mas mesmo assim tomam refrigerante todo dia. Então, eu acho que. E eu vejo assim, quando o paciente para de tomar de refrigerante, ele perde peso fácil também, perde mais rápido você perde peso. Também. Então, mas é muito comum o tal do vamos refrigerante. explicar para os nossos ouvintes o que é que o refrigerante ele traz aí para a nossa saúde. É muito açúcar, né? Uma densidade calórica num copinho de refrigerante muito grande, que não vai te dar saciedade, né? Porque é um açúcar
sem fibra nenhuma ali. É um líquido, você vai absorver aquilo muito Rápido, rápido. E é açúcar refinado, né? Então, atinge o pico rápido, cai rápido, te dá mais fome, né? Logo em seguida. Então, e o açúcar é viciante, né? Então, essa Então, alta carga de açúcar que a gente tem nos refrigerantes, nos alimentos muito açucarados, eles viciam, né? A pessoa come e quer mais. eu associo muito parecido com bebida alcoólica, tá? Porque às vezes o paciente meu que toma, ele opera, ele diz, doutor, eu posso pelo menos tomar uma vez por semana, mas o problema é que isso uma vez por semana pode virar duas, três vezes, 4 vezes por semana, e daqui a pouco em 5, 10 anos o paciente está tomando refrigerante quase todo dia. E aí Exatamente. Uma é dependência, calórico, é uma né? dependência, né? Tem pacientes que eu já vi pessoas que acordam de madrugada, em vez de tomar água, tomam refrigerante, Não, e né? sempre quando eu pego voos de madrugada, a aeromoça passa lá água, refrigerante. Eu fico horrorizada. Quem escolhe 3 horas da manhã refrigerante. É, É, é o auge do auge. Coca-Cola ainda, né? Que já vem Coca-Cola. cafeína É, junto e de também, de madrugada. madrugada. É. e tem essa conversa, não, mas é light, é diet, não tem, isso é a mesma coisa, né? E aí, tem diferença? Questão de Coca-Cola densidade zero. calórica vai ter diferença, né? E aí, por isso que eu falo, a nutrição, né? Tem muita gente que pensa na nutrição somente para questão de engordar ou emagrecer, né? Aquela questão quantitativa. Mas a gente tem que pensar na nutrição também de forma qualitativa, né? O que nutriente você está entregando com a sua alimentação. Então, o refrigerante zero, né? Ele vai ter zero açúcar, vai ter talvez zero calorias. Mas o que que vem nele? Muito Sódio. sódio, não tem vitamina, nutriente, micronutriente nenhum. Não só isso, vem adoçantes artificiais, que a gente sabe que são disruptores endócrinos, mexem com vários hormônios do nosso corpo, desregula a nossa flora intestinal, que a gente está falando da importância do nosso intestino para a nossa saúde mental também e física. Então, não é um alimento saudável simplesmente porque tem zero açúcar. Exatamente. É. E me conta uma coisa, qual é o paciente que chega no teu consultório? Qual é o tipo de paciente? Ele é mais aquele obeso, ou um paciente que procura um pouco de melhorar a hipertrofia, melhorar a O que ele dieta? busca? O que é que ele busca no teu consultório? Meu nicho maior hoje são pacientes de sobrepeso e obesidade que buscam emagrecimento, mas eu também tenho uma grande parcela de pacientes que buscam qualidade de vida, Uhum. né? Então, essa parte da gente saber equilibrar os pratinhos da vida, né? De ter saúde mental, saúde física, saúde sexual, e conseguir conciliar com saúde social, familiar, profissional, né? Chegou no auge do equilíbrio. Isso é saúde, né? Não podemos esquecer de agradecer aos nossos patrocinadores, ao Hospital Sarra, do Grupo Fleury, e a SciTech também. Sem eles, não seria possível estarmos aqui passando conhecimento, não é, doutor Rafael? E voltando para os assuntos dos nutrientes. Quais nutrientes deveríamos consumir todos os dias? Tem algum específico? Pensando em saúde mental, né? Eu falei para vocês que o nosso cérebro precisa de energia. Ele precisa de muita energia, porque ele ocupa menos de 2% do nosso peso corporal, mas ele sozinho gasta 20% de toda a energia que nosso corpo produz. Então, e ele utiliza quase que exclusivamente a glicose. Então, a gente precisa da glicose. Então, aquelas dietas, né, que tira o carboidrato totalmente, né, isso está afetando a energia, né, para o nosso sistema nervoso central. A gente precisa da aminoácidos para transformar em neurotransmissores. E exemplo de alimentos que tenham aminoácidos, que tenham fontes energéticas, quais são? Aminoácidos são as proteínas, então ovos, proteína animal aí preferir, né, as proteínas mais magras, como peixes, o frango. A carne vermelha pode consumir, mas preferir as mais magras, como patinho, e consumir menos vezes na semana, não consumo regular todos os dias. Então é um perigo, né? Essas dietas que o pessoal faz, não, vou cortar o carboidrato total, né? Então isso não faz bem, né? É uma dieta que eu acho que tem que ser balanceada, tem que ter proteína, mas também tem que ter carboidrato. Não em excesso em carboidrato, mas eu acho que a presença do Não, carboidrato e acaba também é que presente, hoje, né? com a evolução do digital, uma famosa ela lança, tô fazendo tal dieta, tô abrindo mão de consumo de carboidratos, e tem pessoas que seguem, sem sequer passar por um Sem profissional, saber, né? né? E aí o carboidrato, né? A gente pensar nos carboidratos de qualidade, Isso. né? Então, o problema não é o carboidrato. O
problema é a qualidade desse carboidrato que a gente tem consumido, né? Então, a gente fala da dieta mediterrânea, Olha que né? salada linda. Que é bem protetiva para a questão de doenças neurodegenerativas, doença de Alzheimer, protetiva contra transtornos psiquiátricos, ansiedade, depressão. O que a gente vê na dieta mediterrânea? É comida de verdade, né? Então, bastante vegetais. Aqui a gente vê, né, folhas verdes escuras que são ricas em cálcio, ferro, que são importantes para o funcionamento dos nossos neurônios. A gente tem vitamina C, que também é importante, antioxidante, vai controlar a neuroinflamação. Abacate, que também é importante para controle de inflamação, é rico em gorduras boas, rico em vitamina E, ômega 3. E o salmão, né, que é uma fonte de proteína, está oferecendo os aminoácidos para formar os nossos neurotransmissores, e também gorduras boas, ômega 3, né, que é importante para a nossa saúde mental. Perfeito. O que mais? A gente tem mais outras opções. E também tem até opções de doces. De docinhos, né? Sucos, Aqui, Almi, né? você que é Vitamina dos de shakes, abacate. você que é dos shakes e dos sucos, né? Você pode fazer uma vitamina de abacate, usar um leite vegetal de castanha, que você vai estar oferecendo muito selênio, as gorduras Amo. boas. Aqui, um suco de frutas vermelhas. As frutas vermelhas são riquíssimas em antocianinas, E são potentes antioxidantes. Eu aprendi com a minha antioxidantes. nutróloga. Olha. E ricas em vitamina C também, né? Que é um potente antioxidante. E super saboroso. É uma opção muito boa que dá para encaixar no dia a dia, né? Exatamente. Você pode congelar, deixa já a polpinha natural congelado, né? Então, facilitar. E além dessa dieta que você faz, a gente está conversando aqui, existe a parte da atividade física, né? Que não adianta também só fazer a dieta se não tiver atividade física associada, né? Como é que você trabalha com isso aí com o paciente? Mais hipertrofia, mais aeróbico, como é que você faz? Eu sempre falo que para a nossa saúde mental, né? 3 hábitos, além da alimentação, são importantes, né? Então, sono. Tem que dormir bem, né? Tem que dormir bem, é durante o sono que a gente consolida a nossa memória, aprendizado. Se a gente não dorme bem, desregula os hormônios da fome, da saciedade. Aí no dia seguinte você está deprimido, irritado, com mais fome de comer besteira. Aí come besteira, prejudica mais ainda a saúde cerebral, a saúde mental, e aí vira aquele ciclo. Continua não dormindo bem e a pessoa, né, vai nesse processo de adoecimento. E outro hábito, atividade física. Então, a atividade física é o melhor preventivo contra a doença de Alzheimer, por exemplo, né? A gente tem liberação de BDNF com a atividade física, que é uma substância que age no nosso cérebro, estimulando neuroplasticidade. Como o nosso colega Bruno posta, é remédio, atividade física. É remédio, remédio. exatamente. Então, a atividade física estimula novas conexões dos nossos neurônios. E isso é muito protetivo contra doença de Alzheimer, doença de Parkinson. A gente libera endorfinas, dopamina, serotonina com a atividade física, que são neurotransmissores importantes para a regulação do humor, né? A gente fica menos ansioso, mais disposto, mais motivado. Incrível. Exatamente. E acaba que quando a gente busca um equilíbrio nutricional, ao mesmo tempo a gente agrega longevidade, né? Exatamente. Porque o tanto de doenças que você já disse que evita através do consumo dos alimentos é incrível. E da atividade física também, do sono. Eu falo muito do sono. O sono eu acho que é o primeiro pilar, eu também acho. Eu particularmente, hoje mesmo, não dormi muito bem, dormi pouco, porque eu fiz cirurgia até tarde. Hoje, Aí a dieta... acabou Aí sua já semana, perdeu, né? A dieta eu já vi, a minha dieta hoje não foi tão boa por causa da correria, mas é como você falou, dá vontade de você comer carboidrato, vontade de comer um Que é doce, mais porque rápido, você... mais fácil. Parece que o cérebro precisa mais, né? Então, porque você está muito cansado, então E acaba... qual a sua dica para encaixar a alimentação equilibrada dentro dessa rotina? Rotina, né? Pela a própria palavra, né? Você tem que ter uma estrutura no seu dia, porque senão você vai ser sempre refém das circunstâncias, sempre refém do ambiente. Eu como o que tem, ou não tem janta, eu vou pedir um iFood,
né? Então, você tem que organizar a sua rotina de forma que você consiga encaixar suas prioridades. E aí você tem que saber o que que é a sua prioridade, né? Outra coisa, facilitar o que é bom, dificultar o que é ruim. Então, eu quero comer mais frutas, quero comer uma alimentação mais saudável, já deixa tudo pré-lavado, pré-cozido. Hoje a gente tem opções de empresas que fazem, né, marmitas, então se você não cozinha, não tem nem essa desculpa, né? E facilitar, porque senão a gente vai acabar indo no mais fácil e às vezes o mais fácil não é o mais saudável, né? E dificultar o que é ruim. Então, eu tenho o gatilho com doce, né? Eu tenho um afeto com doce. Eu sei que se tiver em casa eu vou comer todos os dias. Então eu não Nem tenho. leva para Eu casa. deixo para os momentos, né, que eu realmente quero consumir aquilo. E outra coisa, o autoconhecimento, né? Então, você tem que buscar saber o que que é importante para você, quais são suas prioridades, o que que é inegociável para você, que a gente não vai poder mexer, o que que você precisa dizer não, né? As pessoas não conseguem dizer não hoje, né? Elas desacostumaram a dizer não. Então, eu sempre falo, todo sim vem embutido de um não, né? Não dá para ter tudo. Então, quem quer tudo, na verdade, não tem nada ou tem tudo meia boca. Então, se a pessoa quer ter uma vida saudável, quer prevenir doenças, quer se alimentar melhor, ela vai ter que dizer não e sacrificar algumas coisas. A palavra sacrifício é complicada, né? Não é fácil. Mas eu vejo hoje que, como você falou, a parte da indústria está ajudando muito, né? Antigamente era muito difícil você você comprar uma salada já pronta, como está tudo organizado. Hoje tem esses iogurtes que tem já proteína, 14 gramas, 21 gramas de proteína. Isso há anos atrás não existia isso, né? Então, às vezes, a indústria está ajudando muito, né? Uma dieta um pouco menos calórica, já vem tudo enumerado que você sabe o que você vai comer. Então, eu acho que está facilitando muito isso aí, né? A indústria facilita e E dificulta. dificulta Tem também duas as Tem coisas, os vertentes, tem duas dois, né? as vertentes. duas vertentes. E alguns alimentos, eles vêm tão processados que deixam de vir um próprio alimento. Exemplo que eu vi recente foi a linguiça calabresa. E as indústrias estão fazendo tipo linguiça calabresa, que não leva linguiça Ai, meu calabresa. Deus. É Linguiça que já é uma coisa processada, aí você Processada. processa Mais 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 ainda. ainda. Meu Deus. Pois é, então a gente tem duas vertentes em relação a essa evolução. Mas E hoje, tomar cuidado com os alimentos fit, né, também, que a indústria vem trazendo como opções saudáveis, mas muitas vezes você vai ver são alimentos altamente processados, né, que não tem mais o alimento de verdade ali e não vai te entregar nenhum nutriente essa é também. nova para mim. Então, como é que a gente faz para descobrir, ler o que é que vem Ler o realmente? Sempre ler o rótulo, né? rótulo, Sempre sempre ler ler o o rótulo. rótulo, ver o que tem lá. E aí a ordem dos ingredientes mostra, né, do ingrediente que tem maior quantidade para o que tem menor quantidade. Então, se você pegar lá, primeiro ingrediente, açúcar, né? Você sabe que tem muito açúcar naquele alimento, provavelmente. Então, Isso é interessante. Então, sempre o primeiro lá você vai ver, é o que né? está em maior quantidade. O meu mercado agora vai durar 2 horas, que eu vou ler tudo. Tem que ler. Conhecimento é poder, né? Então, E outra coisa, como é que você. Sabe, eu acho que uma das maiores dificuldades tem a dieta direitinho, mas esses lanches entre no meio da tarde, no meio da manhã. Qual a escolha que a gente O que é deve que a gente fazer, pode né? fazer nesse lanche? Porque eu acho que tem que. Você concorda também, tem que sempre estar comendo pouco, mas de boa qualidade. Você é um pouco a favor dessas dietas que passam muito tempo sem comer? Como é que você acha O disso aí? jejum. O jejum intermitente. eu acho que é a questão da individualidade, né? Jejum intermitente, né? Tem pessoas que vão se beneficiar muito, né? Que, para mim é muito difícil a rotina de ter que ficar parando para comer toda hora. Não é um paciente compulsivo, então dá para a gente, né, deixar ele um período mais longo sem comer. Em compensação, tem pessoas que não dá para a gente fazer um jejum. Então, é a questão da individualização, né? E essa coisa da gente ter que comer 3 em 3 horas, ela caiu por Caiu terra, por né? terra. Às vezes a gente recomenda não ficar muito tempo sem comer, justamente para aqueles pacientes mais compulsivos, porque aí você vai acumulando fome física, geralmente fome emocional junto, e aí quando para comer, né, vem aquela compulsão
né, sem controle. Então, mais por isso. Esse jejum intermitente, o que é que você. Já me falaram que você pode tomar um cafezinho, sentar alguma coisa, Como é? Como funciona? você pode fazer alguma coisa durante esse jejum intermitente, tomar água, alguma coisa, o que é que você pode fazer? A gente tem o jejum intermitente que a gente corta qualquer ingestão e tem o jejum metabólico que a gente pode consumir algumas coisas, mas que não vão estimular, né, a nossa insulina. Insulina, Então, isso. você pode ainda ingerir chás, né, sem adoçar, café, né, água. É. E ele dura quanto tempo, esse jejum? Aí você tem vários protocolos, desde 12 horas em jejum, 16 horas, 18, tem gente que faz 24, tem jejum que faz, né, Pula o café da manhã, né? às vezes pula o café da manhã ou o jantar também, né? Eu falo que o jejum intermitente mais correto seria aquele que a gente pula o jantar, na verdade, porque respeita mais a nossa cronobiologia. A gente foi feito para se alimentar durante o dia e durante a noite se preparar mais para dormir, né? Então a gente não digere bem os alimentos durante o sono. Então, quanto mais leve a gente consumir o nosso jantar, melhor, né? Então, o jejum intermitente, inclusive, o melhor é aquele que a gente pula o jantar, não não o café da manhã. Então eu faço errado, porque eu faço o da manhã, entendeu? No da manhã eu gosto de tomar um café, eu tomo apenas um café sem açúcar, bem pouquinho, e aí só vou almoçar. Mas a É. maioria das Rindo de pessoas desespero, que eu fazem faço do isso. mesmo jeito. Né? A maioria faz isso, Mesmo né? jeito. Faz, mas Porque assim, não tem muita fome no café da manhã, né? exato, acaba sendo mais prático. E aí, É. É. talvez para vocês, né, seja a melhor estratégia É. mesmo. Acho que é como você falou, é individualizado, né? Cada um tem sua Exato, estratégia, né? Depende da rotina da pessoa também. Então. exato. Mas eu acho que, para mim, e minha esposa sabe que o mais difícil é o jantar. O jantar é onde o pessoal come mais, né? E aí o jantar também é onde. Que é o pior, eu acho, porque você depois vai Vai dormir, né? O dormir. metabolismo baixa, É. né? Isso. Quanto tempo antes de deitar para dormir a gente deve fazer a ingestão do alimento? Tem Pelo alguma menos umas regrinha? 2 horas, né? A gente fala. E o jantar, né? Por que que a gente costuma ter mais fome no jantar? Porque junta, né? Aquele estresse do Do dia a dia, que dia, a né? gente passou o dia todo trabalhando, a gente não teve nenhum momento de prazer, né? Geralmente. E aí chega à noite a gente quer uma recompensa, né? Então vem aquela fome física, porque às vezes a gente tem muita gente que passa o dia todo trabalhando, não come direito, chega à noite com fome física e junta essa fome emocional de querer Emocional. uma recompensa também. Então à noite, acho que a maioria das pessoas tem maior problema assim de Tá controlar o explicado muita coisa. apetite. E como é que você lida com essa parte dessa fome emocional? Porque você também trabalha com isso, né? E você está até você tá fazendo a parte de psiquiatria Psiquiatria. agora. Como é que você lida com isso? Porque o que eu vejo, a maioria dos meus pacientes, o maior problema é o tal do lado emocional, ansiedade, compulsão, e isso faz eles ganharem bastante peso. Como é que você lida com isso? Onde eu trabalho, a gente tem uma psicóloga, Certo. né, especialista também em Perfeito. transtornos alimentares, então a gente Já direciona, né? Trabalha já junto. direciona pacientes que têm, né, essa questão da fome emocional muito intensa, compulsão alimentar, aí a gente faz um trabalho em conjunto, E é mais porque efetivo também o resultado, né? Com a equipe multi atuando em multi, cima daquele com paciente. certeza, tem que Perfeito. ter. Tem que trabalhar junto. Não dá para fazer nada só hoje em dia, né? É. E um pouco você, em relação a essas dietas que você estava falando aí, o que é que a gente pode comer no meio da manhã, no meio da tarde? O que é que você orienta a gente a fazer Os alimentos para que não chegar à noite tanta fome, né, que você falou isso é o aí? famoso aqueles alimentos que não são vilões. Alimento de verdade, né? Então, frutas, carboidratos complexos, os grãos integrais, né? Então, você pode incluir ali na sua manhã, né? Lanches intermediários, né? Pode fazer uma panquequinha, eu tinha deixado até uma foto, uma panqueca de banana, né? Inclusive, essa refeição baixa até um pouquinho da ansiedade, porque ela vai aveia, né? Aveia rica em triptofano, que é precursor da nossa serotonina, um neurotransmissor relacionado com ansiedade, depressão. Tem fibra que vai te deixar mais saciado, né? Tem ovos, que tem proteína, também vai ajudar na saciedade. Ovo também é rico em zinco, vitamina E, tem os aminoácidos para os neurotransmissores.
Complexo B, que é muito importante para o nosso foco, concentração também. Tem banana, né, na massa Tudo também, na que é misturinha rica, da tudo na panqueca. misturinha da massa. A banana rica em triptofano, magnésio, que é importante também para dar aquela sensação de relaxamento, controle de ansiedade também. Então, e ainda tem cacau na massa, que é rico em antioxidantes e triptofano também. Não, e dá gosto de comer, né? Olha É, como é bonito. sabe o que eu acho difícil, assim, às vezes você vai passar um nutricionista, um nutrólogo, aí você faz uma dieta, você faz a sua dieta um pouco errada, aí você quer melhorar essa dieta aí, numa dieta dessa, no lanche da tarde, o cara passa 2 castanhazinhas, você não vai, é muito difícil você seguir isso aí, né? Só comer as Só duas comer as duas castanhazinhas. castanhazinhas, né? É bem difícil. Eu acho que essas dicas aí ajudam bastante. Para quem tem mais fome, né, tem dificuldade de saciedade, não dá para a gente passar duas Duas É, castanhas. castanhas. Aí você vai ter que lançar mão de bastante fibra, então aveia é uma ótima opção, bastante proteína, né? Então, os ovos, as proteínas magras, para a gente ganhar mais saciedade e não ficar, né, beliscando muito também. porque quando você come muito carboidrato, às vezes aumenta o risco de pico de hipoglicemia, você fica comendo cada vez mais, né? Exatamente. Eu converso muito com meus pacientes que comem muito carboidrato, é como se fosse, eu explico ele como se fosse um palito de fósforo. Você acende o fósforo, né? Você tem uma sensação muito boa, mas o que é que acontece quando você acende o fósforo? Ele apaga rápido, né? E aí um pico de hipoglicemia. Aí o que é que você quer fazer? Comer de novo. E aí fica nesse processo. E E isso não só engorda. isso de hipoglicemia, o açúcar, né? Por que que ele é viciante? Viciante, né? É igual droga. O É igual açúcar é droga. igual droga. Ele libera um boom de dopamina no nosso cérebro, né? Que é nosso neurotransmissor relacionado com motivação, né? O que nos move para a ação. É, E aí, esse boom de dopamina faz o quê? Atinge esse pico muito alto e a pessoa, nossa, agora eu Tô tô ótimo, muito muito bem, me bem. recompensei, tô menos estressado, menos ansioso, o meu humor melhorou, só que cai muito Muito rápido. rápido. E aí a dopamina é aquele neurotransmissor da sobrevivência, que te faz ir buscar as coisas que você precisa. Então, caiu muito rápido, não, eu quero mais. E sempre mais, e sempre mais. E isso E aí, vira um ciclo vicioso. consequentemente, a pessoa ganha peso, né? Consequentemente, você ganha peso, né? Então, um dos grandes erros que acontece com meus pacientes bariátricos é esse. Ele acaba estimulando o beliscar, porque não cabe muito, ele belisca muito carboidrato. E isso, consequentemente, vai estar ganhando de peso, porque é um ciclo viciante, É um né? ciclo É um vicioso. ciclo Aí vicioso. ganha peso, entra de novo, né, no sobrepeso, obesidade, que a gente sabe que é uma doença inflamatória. Aí tem neuroinflamação, né? Então a gente sabe que a correlação de obesidade com doenças psiquiátricas, depressão, Altíssimo. ansiedade e doenças neurodegenerativas, Altíssimas. doença de Alzheimer, doença de Parkinson, muito alto, Muito altas. porque é uma via de mão dupla. Tanto a obesidade com essa neuroinflamação, né? Levando a todo esse prejuízo na nossa saúde mental, quanto o contrário também, né? Os transtornos psiquiátricos aumentam a chance da gente desenvolver a obesidade também. E outra coisa, né? Eu acho que você vê isso, eu vejo muito, os pacientes que perdem peso, melhoram a atividade física, mudam o estilo de vida, a doença psiquiátrica melhora bastante também. Muito, o paciente fica menos ansioso. Tem pacientes que tomam vários remédios para depressão, não, às vezes param ou às vezes diminui, com acompanhamento médico, diminui bastante essa medicação, melhora muito. É impressionante isso. Muito. É muito complexo, né? Foi uma das coisas que me motivou, inclusive, a procurar psiquiatria, porque eu tratando obesidade, Você vê que sobrepeso, melhorava. melhorando hábitos do indivíduo, hábitos simples, como dormir melhor, manejar estresse, né? Técnicas de manejar estresse, fazer atividade física, ele, minha ansiedade diminuiu muito, meu humor melhorou muito, então, corpo e mente, né? Sempre juntos ali. O paciente fica até mais sociável, né? Melhora muito sociável, começa o paciente que não tinha relacionamento começa a ter relacionamento, as coisas começa a Autoestima, autoestima É né? uma virada de melhora, chave é uma na vida virada do de chave, paciente. é uma virada de chave. A obesidade é uma doença muito complicada e é multifatorial, né? São vários fatores que causam. Então, a gente tem que trabalhar isso, cada fator, o que é que está causando isso, né?
E aí, a gente sabe que muitos dos pacientes têm um lado emocional aí, né? Esse lado que você está falando aí, já veio com o lado é uma via de mão dupla, né? A obesidade e o lado emocional. Exatamente. Então, qual a dica que a senhora deixa para os nossos ouvintes que estão assistindo nossa temporada, para aqueles que estão buscando fazer uma mudança, uma busca por uma vida saudável e, em consequência, refletir na vida, na saúde mental também? Vou dar 3 conselhos, assim. O primeiro deles, comece, né? Quando a gente faz pequenas mudanças, né? Por exemplo, a gente tem estudos mostrando que melhorar poucas coisas na nossa alimentação, tirar um pouco do açúcar, tirar um pouco da gordura, em 2 a 3 semanas a gente tem melhora de sintomas depressivos, ansiosos, você já tem uma melhora do seu bem-estar. Então não demora muito tempo para você sentir diferença. E é um caminho sem volta, esse caminho do autocuidado, né? Segundo conselho que eu dou para vocês, né? Ambiente, né? A gente é muito, muito influenciado pelo nosso ambiente. Eu acho que esse é um fator que a gente menospreza. E eu que trabalho muito com mudança de hábitos, eu sempre friso a importância da gente modular nosso ambiente, porque a gente é influenciado pelas pessoas que a gente mais convive, pelos nossos ambientes, em questão de, por exemplo, o paciente que quer emagrecer. Se ele está num ambiente que só tem gatilhos, né? Vai De ser mais comida, difícil para fast ele, né? food, né? Só convive com pessoas que não têm hábitos saudáveis, né? Não vai Não conseguir. vai conseguir, Não vai ele vai se conseguir. sabotar. Então, é aquilo, escolher as mesas que você vai se sentar. Que nem a gente escolheu estar aqui na mesa do PodMedic, Exatamente. né? E é uma conexão que a gente está tendo, né? Conexão que não é adoecedora, é pelo contrário, uma conexão que protege a nossa saúde mental, que nos impulsiona a ser melhor, né? A gente está aqui compartilhando informação de qualidade, né? Conhecimento, informações Conhecimento, seguras. aprendendo, nos desenvolvendo. Verdade. Então, procure ambientes e conexões que vão te estimular a ter uma boa saúde mental. E terceiro conselho, né, que eu deixo para vocês, focar no processo, né? Então, para você evitar, né, sempre ter essa autossabotagem, conseguir sustentar os seus hábitos, você precisa focar no processo e não no resultado. Então, eu falo para os pacientes focarem, assim, em serem melhores a cada dia, né? Porque a gente precisa de motivação, né? E o Rafa, que trabalha com obesidade, acho que ele deve perceber que uma coisa que as pessoas têm é desmotivação ao longo do processo. Começa empolgado, começa a fazer dieta, começa a fazer atividade física, chega um momento, desiste, né? Para você, e a gente, o que que acontece, né? A gente precisa de dopamina e precisa de motivação. Isso é o que nos move. Então a gente precisa de motivação. Tem gente que fala, ah, não, você precisa de disciplina. Não, a gente precisa de dopamina, precisa de motivação para nos manter ali, né, na jornada. E a motivação, ela vem do quê? De um objetivo que a gente não alcançou. Quando a gente alcança o objetivo, acabou a dopamina, acabou a motivação. Então, quando você foca em ser melhor a cada dia, a gente sempre vai poder melhorar. A gente sempre pode ser um pouquinho melhor amanhã. Então, você focar nisso, sempre vai ter um motivo, sempre vai ter motivação, a motivação vai ser inesgotável, né? E outra coisa, só fazendo um adendo nos três tópicos que você falou aí, eu acho que o de suma importância também, não tentar fazer isso só, né? É ideal você ter um especialista, né? Como você falou, na sua clínica lá, você vai passar com você, mas você já tem uma nutricionista, você já tem uma psicóloga, tá todo mundo trabalhando, uma equipe multidisciplinar junto, né? Para ajudar no tratamento dessa pessoa. Porque tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente faz aqui é para o paciente, né? A gente quer o melhor para o paciente, mas isso tudo tem que ser. O que eu vejo muitos dos meus pacientes não tenta fazer só, porque se fazer só vai dar errado, né? Porque essa doença obesidade é muito, muito, muito difícil, né? Exato. Você sabe que o paciente que está passando com você bonitinho, aí se ele sumir, você sabe que ele vai ter uma queda. Então, doutora Alissa, muito obrigada. Estamos chegando no finalzinho da nossa temporada. Muito obrigada por todas as informações
que repassou aqui para todos os nossos ouvintes do PodMedic. Vocês que estão nos assistindo, não esqueçam de deixar o joinha, comentar, fazer a inscrição no nosso canal para receber atualizações a cada vez que a gente for atualizando e colocando novos episódios. Chega a notificação para vocês. Então, nosso muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Foi de suma importância todo o conhecimento que deixou aqui. Acredito que já está mudando a minha visão em relação à nutrição, aos alimentos. Dr. Rafael também, e é certeza que os nossos ouvintes também. Então, muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigado, foi ótimo. Viu?